Graça e paz, família, graça e paz, meu irmão, graça e paz, meu querido amigo. Gratidão damos a Deus pelo dia que se inicia e pela oportunidade de estarmos aqui juntos para poder meditar na palavra do Senhor. Hoje, dia 4 de novembro de 2024, a nossa meditação irá mergulhar no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Falta apenas um capítulo para que a gente encerre essa primeira série do livro de Samuel. Então, capítulo 30, versículo 4, é isso? Versículo 4, exatamente. E aí a Bíblia nos traz o seguinte registro. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Nós temos aqui um momento de lamentação, um momento de pranto, um momento de dor, um momento de uma angústia muito profunda, de uma dor extremamente, vamos dizer assim, sofrível. E é uma dor que não se resume agora à vida de um homem, mas à vida de praticamente de toda uma comunidade, de todo um conjunto de pessoas que foram tomadas pelos mesmos sentimentos, pela mesma angústia. Nós, quando voltamos do nosso devocional, o devocional de ontem, nós temos que aquele cenário em que há uma, vamos dizer assim, uma preparação, que havia uma preparação ou que há um momento em que há dois povos reunidos, um de cada lado, um em cada ponto, né, em que estão prontos para combates. Esse povo é o povo filisteu e o povo de Israel, e o povo de Deus. Em que há um personagem central, em que está, vamos dizer assim, numa berlida, está numa encruzilhada, porque nesse momento esse personagem chamado Davi se encontra para ser, vamos dizer assim, se encontra apoiando o rei dos filisteus, e do outro lado há nada mais, nada menos que o seu próprio povo, o povo de Davi, em especial o seu rei que amava o povo que ele amava, e Jonatas, seu amigo fiel, que também amava, em que ele havia pacto e aliança com o próprio Jonas. Mas Deus trabalhou ali e disse assim que Davi não iria derramar o sangue do seu próprio povo. Trabalha de uma forma e utiliza o próprio povo filisteu para que possa separá-lo daquele combate. Então ele e os seus homens faz com que ele e os seus homens sejam rejeitados pelos demais governadores, e essa sensação de ser rejeitado faz com que eles retornem à sua cidade que eles haviam recebido para poder morar, Davi e os seus homens. E ao chegar lá, eles encontram um cenário de desolação, um cenário de sofrimento, um cenário de angústia, um verdadeiro vazio, porque além de ser destruída praticamente a cidade, eles simplesmente, todos aqueles que ele amavam, sua família, é levado, mulheres e filhos. E aí é uma angústia tremenda. É uma angústia muito tremenda, talvez você possa imaginar, porque se você tiver esposa, tiver filho, tiver sua família, você verá que você como homem, você é centro de estrutura, você é centro de proteção, você é centro de direcionamento, mas também centro de força da sua casa, haja vista que a força do Senhor deve passar por ti. E aqueles homens são angustiados. E a Bíblia nos traz que a dor é tão profunda, o sofrimento é tão visível, que eles choram, mas não tem mais força de chorar. E apesar de todos aqueles homens serem tomados pela mesma dor, quando a gente é tomado por dores, há um processo em que a gente às vezes não há o reconhecimento, não há a compreensão que essa dor não é às vezes, vamos dizer assim, iniciada dentro da tua própria casa, mas é iniciada às vezes de forma externa. E todos aqueles olhos, como Davi exercia liderança sobre aqueles homens, todos aqueles olhos se direcionam a Davi a ponto de dizer: tu és o culpado. Essa dor que nós passamos passa por meio de ti. Você foi o responsável. Você nos afastou da nossa casa e nos trouxe a possibilidade das nossas famílias ficarem isoladas, sozinhas. E aí
aquele povo amalequita, que é um povo que, assim como o povo filisteu, sempre trazia dor e sofrimento para quem era israelita. Agora, não exatamente pensando em ser israelita, mas pensando como um todo, eles trazem dor, tanto para a questão ali dos filisteus, já que essa cidade de Ziclac era, apesar de ser na região de Judá, mas ela era ligada aos filisteus, conquistada pelos filisteus, quanto ao próprio Israel. E é justamente nessa angústia, uma angústia maior, que você precisa estar focado, que você precisa estar direcionado. E aí, nessa acusação, nesse risco de ser apedrejado pelos seus próprios homens, Davi, e se direciona lá no versículo 6 e diz o seguinte: E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E é justamente nesse momento de angústia maior, agora que a própria vida de Davi está em risco, agora não está mais em risco pelos seus inimigos, não. Está em risco porque os seus próprios amigos, seus próprios homens, são tomados pela dor profunda, que uma dor que cega a todos eles. Como se Davi também não estivesse passando pela mesma dor. Mas diferentemente, a Bíblia traz, diferentemente dos homens que ali estão, Davi vai buscar no Senhor. Davi se esforça no Senhor, se entrega a sua dor no Senhor para que o Senhor possa entrar no direcionamento. E nisso ele pede para que o sacerdote Abiatar traga o éfode e junto eles possam consultar ao Senhor. E é feita uma consulta ao Senhor, e Davi perguntando se deveria ou não perseguir aqueles homens e ir atrás, e se ele iria vencer e trazer a sua família de volta. E o Senhor disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Davi agora tem a dor, mas tem agora algo maior. Tem Deus ao lado dele dizendo assim: pode ir nessa batalha que você vencerá novamente. Davi novamente nos mostra que no meio de dores muito profundas, a gente não deve se perder como esses homens estavam se perdendo, com a possibilidade de querer matar a sua própria liderança. Mas Davi, como homem, como líder, alguém que foi instruído por Deus, e principalmente alguém que leva suas angústias, seus problemas, suas dificuldades para o Senhor, é nele que ele vai buscar o refúgio, é nele que ele vai buscar diretamente o relacionamento. A Bíblia vem trazendo isso na vida de Davi, na vida de Josué, na vida de Moisés, na vida dos homens de Deus com muita frequência. Quando a gente é tomado pela dor, quando a gente é tomado por um sofrimento, quando a gente é tomado por algo que é muito maior do que a gente, que nos impede de criar um raciocínio, de criar uma intimidade com Deus, nos distanciando do próprio Deus, torna-se perigoso. Mas Davi não deixa que isso aconteça. Davi se relaciona novamente. Davi vai buscar no centro do seu Criador, no centro do seu Senhor, o caminho para a construção da vitória. E assim Davi o faz. Davi vai, encontra esse povo, mas na caminhada ao Senhor, o Senhor, a primeira coisa que prepara para ele é alguém. E ele, com muita calma, ele prepara, quando nos remetendo, prepara, cuida. E quando ele vai ver este homem que eles cuidaram, que eles encontraram, assim como um bom samaritano encontrou um homem perdido, jogado, que foi açoitado, Davi e os seus homens assim o fazem. E nesse o fazer, ele descobre que era o homem que estava junto daqueles que haviam açoitado, que haviam destruído o seu lugar e levado suas famílias, e tinha sido abandonado para morrer. Mas Davi o cuida dele, e ele faz com que Davi chegue até esse povo malequita que encontrava-se na sua diversão, encontrava-se brindando, bebendo, se divertindo, apreciando aquilo que era uma vitória. Mas Davi chega e vence todos eles e traz de volta a sua família, restaurando a alegria em todos. Mas nesse processo, parte dos seus homens não participaram com ele. E Davi, mais uma vez, com um espírito de liderança, um espírito de sabedoria, um espírito de justiça,
não permite com que homens maus não estabeleçam que aqueles homens que não foram até o final da batalha lutar, mas em algum momento estavam cansados e tiveram que ficar pelo meio do caminho, não participassem, não recebessem os louros da vitória dos despojos. Davi estabelece, não, todos nós receberemos os despojos, tanto quem foi quanto quem guardou as nossas bagagens, guardou as nossas coisas. Davi não separa ninguém. Davi mantém a unidade do seu povo. Davi mantém a unidade daqueles que lutam com ele. Não permitam que haja divisão. Davi mantém assim, faz com que um momento muito duro, um momento muito sofrido na vida deles, vire um momento de comunhão, vive um momento de fortalecimento, vive um momento em que Deus utiliza esse momento para que Davi se torne ainda maior diante do seu povo. E Davi, muito mais do que isso, Davi faz com que com esses despojos que ele ganha, ele seja separado, ele seja enviado para diversas pessoas, diversas cidades por onde ele passou, fazendo com que ele se lembre de Davi mais ainda e fazendo com que Davi demonstrando o respeito e o amor que ele tem por cada um daqueles. Porque lembra-te, Davi está sendo preparado para reinar. E diferentemente daquilo que se inicia lá no livro de Samuel, quando o povo pede para ter um rei, em que o rei começa, em que Samuel diz assim, lembra-te que esse povo pegará os seus filhos, pegará os seus despojos, te tributará não sei o que. Davi não. Davi nesse momento, pelo contrário, ele divide as suas conquistas com o seu próprio povo, exercendo uma liderança e se fortalecendo diante do povo de Deus, para que possa reconhecer nele o seu próprio rei. Tá certo? Fica na graça de Deus Pai e fica com mensagem final para que você não se deixe uma situação extremamente sensível, extremamente dolorosa fazer com que você distancie de Deus. Faça como Davi. Leve a sua angústia para Deus e deixe que Ele haja na tua vida. Segunda-feira maravilhosa, que a mão de Deus possa te proteger, possa estar contigo durante toda a semana e com tua família. Que Deus te cuide, meu irmão.